A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um devocional. Nós vamos estar meditando no sétimo salmo, portanto, de número 7, e vamos estar lendo este salmo. Portanto, se você tiver oportunidade com a sua Bíblia na mão e com o nosso coração ligado no céu, vamos ler a palavra de Deus. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse será com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. O último versículo diz: Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Graças a Deus por mais um Salmo de Davi, para a nossa meditação. Queridos irmãos, nós vemos que é um cântico, que é um salmo meio que poético em natureza, mas o tema central deste salmo eu entendo ser único. Será que você pode descobrir qual é este tema? Ou concordar comigo, porque de repente não é único e você descobriu um outro tema. Que palavra viria à sua cabeça? Para mim, vem a palavra justiça. E uma das coisas interessantes que este salmo, ao lê-lo, fez claro para mim, é que nós, como seres humanos, nós gostamos da justiça. Nós aceitamos a justiça mesmo para a punição. Eu tenho visto essa realidade com meus filhos. Quando eu os puno e eles estão conscientes de que fizeram errado, que já sabiam que aquilo não podia ser feito, e eles encontram com a punição do pai ou da mãe, a reação deles é até positiva. Eles até entendem, não tem nenhuma reação contrária. Então eu vejo em Davi uma coisa semelhante. Se você olhar no versículo 3, 4 e 5, ele diz: Senhor, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se eu paguei o mal àquele que tinha paz comigo. Então ele está mostrando o seguinte: se eu fui injusto, se eu obrei erradamente, se eu fiz o mal, aí ele mesmo diz: reduza a pó a minha glória. Ou seja, se eu fiz o mal, se eu cometi injustiça, então eu mereço que o meu inimigo me alcance, ganhe de mim, me envergonhe, a minha glória vai ser resumida ao pó. Eu entendo se o Senhor me permitir passar vergonha, se eu fui, de alguma maneira, injusto ou errado ou agi mal. Veja que no versículo 8 ele enfatiza esta realidade. Falando de Deus, o Senhor julgará os povos e ele diz de volta a ele. Eu vou fechar com este versículo a parte que Davi fala para ele mesmo. Ele diz: julga-me, Senhor, a mim, não é?
conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. E aí, num outro versículo, vem logo no 9, ele diz, porque o Senhor, ele esquadrinha os corações e os rins. Então, eu não sei o que tem a ver os rins aí, mas se usasse outras palavras para os rins, e talvez até no contexto do coração, é as entranhas do homem, são os lugares mais profundos, os lugares inalcançáveis, né? Das profundezas impensáveis, provas os corações e os rins. Ou seja, o Senhor tem a capacidade não só de sondar, mas de descobrir se verdadeiramente aquele sentimento ou aquilo que a gente obrou, de onde provém de cada um de nós. Então, Davi aí ele estabelece a justiça de Deus, ele confessa que o Deus que ele serve é um Deus de uma justiça perfeita e de que ele está disposto a aceitar a justiça de Deus, a permitir Deus sondar ele mesmo e provar as suas entranhas, a realidade dos seus sentimentos e fazer justiça, inclusive com a sua vida. Que coisa profunda, né, irmãos? Quisermos nós e queiramos nós encontrarmos esta realidade nas nossas vidas, de estarmos limpos para com Deus, como ele disse aqui, a integridade que há em mim, né? A minha justiça, se eu tenho praticado a justiça, Davi dizendo, ou se eu tenho sido um homem íntegro, então o Senhor pode provar esta realidade. E aí ele começa a falar, entendendo de que ele é encontrado limpo diante de Deus, ele diz porque o Senhor é um justo juiz. Então ele estabelece a justiça de Deus, a qual nós entendemos aqui que essa beleza deste texto é que nós, como seres humanos, queremos justiça. As pessoas do mundo hoje podem chamar este Deus do Antigo Testamento ou Deus da Bíblia, porque em verdade uma só contemplação moral em toda a Bíblia. Nós vamos estabelecer isso mesmo neste salmo. De alguém que é injusto, de alguém que paga o mal. Se você olhar algumas palavras aqui, né, falam Deus que se ira. No entanto, a ira de Deus, no contexto da Bíblia, ela é contra o pecado. Deus sempre, desde o princípio de si, da sua revelação, que está nas Escrituras Sagradas, ele se mostra contrário ao pecado. Por quê? Porque, na verdade, o pecado mata, o pecado faz mal ao homem. E o pecado, ele é oposto a Deus. Ele é parte, não é? Ele é das trevas, não é? Inimigo de Deus. E Deus tem que exterminar o pecado para que a justiça, para que a graça, para que a luz seja vitoriosa. E isso ele tem feito nas nossas vidas para a glória do nome do Senhor. E aí no versículo 12, Davi passa do foco ser ele e passa o foco aos seus inimigos. E ele diz que no 12, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, não é? Ou seja, Deus vai contra estes perseguidores de Davi, homens que não se converteram ao Senhor. Você veja que esta palavra está colocada aí, é bem interessante. Porque no contexto que Davi falava, eu até não entendo que ele falasse de converter-se a Deus no sentido de sair da sua idolatria ou até da sua injustiça necessariamente, porque essas pessoas estavam perseguindo a ele fisicamente, o que acontecia na maior parte das vezes na vida de Davi. No entanto, esta palavra está aqui, é muito própria para nós que hoje conhecemos a Bíblia como todo, que Deus, ele pune a injustiça porque ele é um Deus justo. Já estabelecemos de que o homem se agrada disso, ninguém quer ver uma maldade, não tendo punição nenhuma, nós queremos a punição. Davi pede até por ele mesmo e agora ele coloca a questão de que se as pessoas, os maus, os perseguidores não se converterem, então essa colocação aponta a um Deus que provê conversão, que providencia de que alguém se arrependa do seu mau caminho, de que alguém volte para trás e pratique a justiça. Então, muito interessante esse versículo está no meio aqui do Salmo 7, de que se o homem não se converter, porque esta é uma verdade, desde o Gênesis até o fim do tempo da graça, onde há esperança para se converter ao Senhor Deus. Versículo 17, ele diz, eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Portanto, o crente se alegra na justiça de Deus. Até quando ele seja punido
por algo que ele fez, ele se alegra. Ele clama a graça de Deus. Davi mesmo em outra circunstância diz, caia eu na mão de Deus e não na do homem. Porque mesmo que eu seja punido, a mão de Deus é uma mão de graça, é mão de Pai, glória a Jesus. E ele disse, eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que nós possamos nos gloriar na justiça de Deus. Ela não mudou, ela é a mesma. Sempre o Senhor fará justiça contra o pecado, contra o mal, desde o que aconteceu no céu, quando Lúcifer se levantou, levou uma terça parte após o seu engano, desde o que aconteceu no Éden e tem acontecido na história da humanidade até o fim dos nossos dias nessa terra, o Senhor será luz e fará justiça a toda obra tenebrosa para que nós possamos crer, converter, voltar e permanecer na luz. E breve, em nome de Jesus, nós viveremos com Ele nesta graça, na luz verdadeira, no céu para sempre. Que esta palavra possa alegrar neste dia os nossos corações e nos fazer lembrar de que a justiça de Deus ela é boa e ela é perfeita. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo. Estou feliz porque a minha vitória é a tua vitória e juntos nós caminhamos amando e meditando na palavra de Deus. Amém.